Olá, capricornianos e capricornianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura no canal. Eu vou começar, Capricórnio, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Essa leitura ela é válida, né? Nós estamos em março de 2026, mas essa leitura ela é válida a partir do momento que você assiste, até eu fazer uma outra postagem sobre o seu signo no canal, tudo bem? Capricórnio, a energia em si, ela traz pensamentos, lembranças, mas não são somente lembranças relacionadas a alguma coisa ruim que aconteceu a você. Mas são lembranças sobre infância, sobre momentos divertidos, sobre. Pode haver lembranças em relação a algumas pessoas, pessoas que foram importantes, né, que tiveram uma parte na sua vida que significou bastante para você. Pode até trazer lembranças mais intensas em relação a pessoas que partiram, e isso provocando alguma reação emocional em você. Então, assim, no seu particular, se tratando dos seus sentimentos, vai vir essa energia de lembrar, de sentir, né, de tentar muitas vezes se conectar com aquele momento. Em sentidos, né, que representa muito a parte de estratégia, trabalho, dinheiro, estudos, você está assumindo uma energia de alta confiança. Então é como se você se sentisse assim extremamente capaz, né? Você se sentisse ali extremamente assim, não é só capacidade, mas assim, é como se houvesse um sentimento por parte de vocês de que eu consigo, ou eu sou a única pessoa daqui que consegue fazer isso acontecer, ou que consegue avançar isso, ou que consegue isso, ou fazer com que isso funcione. Porque provavelmente o ambiente que você está e aonde você se sente dessa forma pode ser um ambiente que, por pensarem igual, ou por não terem tanta iniciativa ou motivação assim, faz com que eles não tomem uma atitude, faz com que as coisas fiquem muito paradas. Então você se vê nessa linha de frente como se você conseguisse assumir tudo. Isso pode também representar suas experiências, o conhecimento que você tem sobre algo. Então, você é a pessoa mais solicitada para aquela situação, ou é a pessoa designada para aquela situação para conseguir resolver, né? Ou para conseguir ali dar esse avanço que é necessário. Mas existe muitas coisas ao mesmo tempo mexendo com o seu emocional. É como se você chegasse num dia de trabalho em casa e quando você senta ou quando você se deita, muitas coisas começam a vir na sua mente, muitas lembranças aqui. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, que a sensação que eu tenho é como se houver, vamos colocar dessa forma, é como se houvesse uma criança, e essa criança representa você na sua infância, tentando fazer você hoje adulto enxergar o que você precisa fazer para sair de uma situação que hoje você considera um problema ou uma dificuldade que você está enfrentando. Então, assim, isso pode se tratar de tantas coisas, tá, Capricórnio? Não existe uma coisa em específico. Isso pode se tratar de alguma coisa que se refere à sua saúde, por exemplo. E aí, essa energia infantil, ou considere ela uma energia mais pura, mais ingênua, tá tentando te puxar e falar: olha, segue esse caminho aqui, vamos se esforçar para que isso dê certo, para que você não precise continuar se sentindo assim de alguma forma. Em outros aspectos, isso pode representar filhos, né? É como se. É até um pouco delicado falar a respeito disso, meu Deus, mas assim, é como se até aqueles que perderam os filhos estivessem tentando
através da lembrança, através dos bons sentimentos, dizer que tá tudo bem, mas dizer para você parar de fazer isso consigo mesmo. É a mensagem que eu tô recebendo aqui. Né? Também tem essa questão dos filhos tentando puxar, chamar a sua atenção e dizer, por exemplo, mãe, pai, não faça isso, ou não continua vivendo isso, porque parece que nessa inocência desse ser, ou na lembrança que esse ser traz, é como se fosse um motivo para você sair de uma situação ou para você se esforçar para se recuperar em algo, porque eles enxergam que você é merecedor ou merecedora de continuar vivendo bem. Então tem algo nesse sentido. Né? Enquanto eu estou recebendo a informação, me vem algumas imagens na cabeça, como se houvesse às vezes um casal discutindo na frente do filho ou da filha, e são discussões com potencial agressivo, vamos dizer assim. E às vezes, quando você olha para aquela criança assustada ou chorando alguma coisa, é uma forma de dizer chega, sabe? Tem algum sinal que é dado aqui constantemente. Tá? Agora, se tudo isso que foi mencionado não for para alguns de vocês, se concentre na energia de fato da lembrança e na energia que eu mencionei, onde vocês vão estar mais voltados a ser designados a assumir de alguma maneira. Retomando aqui, Capricórnio, então vocês fiquem com aquela parte, né, onde vocês estão sendo assim resignados a fazerem algo por ter a experiência ou porque você realmente é a pessoa que sabe fazer, né? Vamos dizer assim. Vamos seguir. Existe aqui alguma questão que fala sobre você sendo. E aí você pode usar isso que eu vou falar, Capricórnio, de duas formas. Ou de uma forma realmente física, que eu quero dizer assim, você está sendo acordado no meio da noite, no meio da madrugada, no meio de tarde, no meio da tarde, no meio da manhã. Isso depende do seu fuso horário, depende do horário que você descansa, porque tem pessoas que podem trabalhar no período da noite. Mas eu vejo vocês sendo acordados no meio ali de um horário específico e que existe uma notícia chegando para vocês. Se não for, né, voltado a um sentido de acordar com alguma notícia, você sendo acordado, lembre-se, você está sendo acordado, ok? Isso também pode representar alguma coisa que envolve sirene, alarme, né? Alarme, sirene. Então é algo que você tem que dar atenção nesse momento. É como se você não pudesse ignorar isso. Então, alarme, sirene, né? Pode ser assim, alarme de veículo, alarme dentro de casa, sirenes. Às vezes dentro da empresa tem alguma sirene, alguma coisa, né? Ou, em outros casos, alguém sendo acordado com alguma notícia aqui. Eu vou fazer algumas complementações, nós vamos entender um pouco mais o que significa tudo isso. Ou, né, em trabalhos assim, que você está na linha de frente, pode ser que você exista ali um alarme, alguma coisa que você tenha que ir imediatamente lá para resolver o problema, porque só você sabe resolver isso. E a outra energia aqui, ela fala a respeito de questões que podem envolver arquivos, pode envolver questões legislativas, projetos, né? Fala também muito sobre política aqui, então pode ser que alguns estejam muito envolvidos nisso ou estejam começando a trabalhar nisso no agora. Mas ainda assim tudo pede um certo equilíbrio aqui. Tudo bem? Ok, Capricórnio, vamos seguir, vamos entender mais em relação a essas energias.
Pode ser alarme de incêndio também, tá? Então é importante ter atenção. Capricórnio, para essas questões, né, aonde você está sendo chamado para resolver um problema, e também pode ser assim, você sendo chamado para resolver um problema que envolve filhos, netos, crianças aqui, né, porque você é a pessoa responsável por aquilo. Pode ser que você seja babá, né, ou você seja um cuidador ou uma cuidadora de alguma forma. Mas aqui, assim, você está sendo chamado ou chamada para resolver alguma questão que também pode envolver um sistema, algo relacionado com TI, pode também ser uma questão bancária, né, um sistema bancário, alguma coisa. Mas assim, você está sendo chamado para resolver um problema e você sabe exatamente como resolver, né? Porque fala sobre racionalidade, fala sobre posicionamento, traz também uma energia de uma pessoa que sabe defender algo, ou sabe proteger ou organizar aquilo. Então você tem total capacitação e eficiência para lidar com a situação. Ou você é responsável e você vai tratar o assunto de maneira séria e de maneira sensata aqui, independente do que seja. E isso está gerando no seu entorno um respeito, isso está gerando no seu entorno uma certa admiração e fazendo com que você tenha possibilidade. Assim, isso vai abrir portas em algum sentido para você, tá, Capricórnio? Agora, naquela energia de lembranças, naquela energia onde alguém está tentando. Que eu mencionei assim, tem alguma coisa lá do seu passado, mas eu sinto que é quando você é criança, tentando chamar sua atenção como adulto agora, é como se tivesse um caminho brilhante para você percorrer, e que isso pode estar relacionado a um sonho, a um desejo antigo, ou a uma vontade que você tem agora de fazer algo para si, que você considera que é o seu destino, e essa energia, ou esse filho, ou essa energia que partiu, tá tentando te mostrar isso, falando, olha, se movimenta, sai disso, promove essa mudança de alguma forma. Se é uma coisa que você sempre desejou no seu coração, siga. Por mais que você quisesse que eu estivesse ali seguindo com você, por mais que você quisesse ter recebido força quando jovem, siga em frente. Tá? Porque eu realmente sinto assim que existe uma pureza tentando acordar o adulto, vamos dizer assim, que já viu de tudo, que já passou de tudo, que já sentiu tudo e que a pureza já foi perdida. Mas ainda existe ali dentro do coração deste adulto, ou existe algo em torno deste adulto que faz ele ainda sentir que há esperança ou que isso ainda pode sim acontecer. Então, uma questão muito delicada, tá, Capricórnio? Aqui realmente só vem afirmando para mim um barulho sonoro, né? Quando eu falei sobre alarme, aqui me vem realmente de fato alguma coisa em relação a um barulho sonoro. Parece que nesse acontecimento existe alguma perda aqui, ou algum tipo de prejuízo, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá, cuidado, né? Por exemplo, vocês que gostam de acender velas em casa. Acender no recipiente apropriado, procurar sempre estar por perto quando essas velas estiverem acesas, né? Porque aqui me fala muito. Quando eu falei alarme de incêndio, para mim vem a questão do fogo aqui. Isso pode representar algum tipo de incêndio, pode representar também alguma coisa envolvendo água, né? Possivelmente água entrando em casa, ou algum problema em relação ao abastecimento, mas assim, tudo eu escuto um barulho, como se fosse um alarme, um som aqui. Eu não vejo que seja, por exemplo, buzina, né? Então já desconsidere ali uma questão de trânsito, né? Veículo. Aqui eu realmente sinto assim, que é mais um alarme, alguma coisa que está sendo emitida para chamar a atenção. Se você gosta de investir,
Talvez você seja acordado com algum barulho de alguma queda, pode ser queda de alguma coisa de valor financeiro e que você não percebeu, né? E para outros pode ser realmente representando alguma situação que aconteceu, você recebe essa notícia, mas assim, ainda se resume à perda. Alguém perdendo algo, perdendo uma casa, perdendo um carro, pode ser, e você recebendo essa mensagem. Aqui tem algo relacionado com o número 20, pode ser dia 20, pode ser alguma coisa que represente o que já aconteceu, uma data, represente a data, signifique algo para alguém. Tem algo também que está relacionado com cão, principalmente cão de porte pequeno, porte médio, não cão de porte grande. Pode ser que alguém esteja ganhando ou alguém precise cuidar de um animal aqui, mas eu vejo cão em específico. Tem alguma coisa relacionada com uma boneca antiga? Pode ser que alguém guarde ou carregue alguma boneca antiga, alguma coisa que lembre alguém, ou que lembre a própria infância. E assim, em termos aqui, né, realmente da energia que vai envolver documentos, questões de justiça, realmente eu vejo alguma coisa nesse sentido, como se alguém precisasse entrar com algum recurso, entrar com algum argumento, alguém precisasse ali de alguma forma acionar talvez alguma instituição, saneamento básico, alguma coisa nesse sentido, um serviço social para resolver essa questão aqui, né? Então tem alguma coisa que vai precisar às vezes assumir, chamar um jurídico de uma empresa para resolver uma questão, tudo bem? Só que pede o quê? Para você não agir sob negligência, né? No caso assim, cuidado para no momento que você acionar isso, talvez a maneira como você chegue para relatar as coisas, para não parecer que você que cometeu o erro ou que você que foi negligente na situação. Porque eu vejo assim que na hora que você vai acionar alguma coisa, Capricórnio, você vai lá num sentido ilusório, talvez você acredite que o jeito que você vai agir é a maneira certa, só que pede para que você estude o caso antes, para que você possivelmente tenha provas ou tenha comprovações, para não parecer que foi você que criou isso ou que você que levou a essa situação toda, né? Então também tem que ter cuidado na maneira que vai apresentar as coisas aqui. Fala sobre concretização de projeto. Então, você conseguindo realizar algo e que isso vai te dar uma posição importante a futuro, seja nessa estrutura familiar, seja na vida de alguém, seja até mesmo no seu trabalho. Em relação àquela questão que eu falei que vocês estão sendo alguém que já partiu ou alguém próximo a você está fazendo você olhar uma situação e falar assim, não, ou você, né, na sua forma mais pura, mais inocente, eu quero dizer, tá fazendo você tentar enxergar alguma coisa em relação ao que você está vivendo. E aí eu vejo às vezes uma certa defesa, então às vezes uma dificuldade de você entender o que está se passando dentro de você, ou isso te gerando ou te causando algum sentido ansioso. Isso pode fazer com que você sinta que você precisa buscar ajuda, ou que você precisa sair para espairecer a cabeça, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que você presencie algo em algum lugar, ou você veja alguma coisa no sentido espiritual, e isso te coloca em modo de alerta, porque talvez seja algo que você nunca tinha visto,
ou você está tentando entender se foi realmente aquilo que você viu, né, de alguma forma. E para muitos aqui, eu sinto assim que pode demorar um pouco, mas vocês vão entender o que essas energias estão tentando falar. Pode ser que não exista uma superação imediata, mas existe uma tentativa de continuar fazendo ou de seguir um percurso diferente aqui. Também tem alguma situação que fala de um encontro com o pai, alguma coisa que envolve a energia paterna, o assunto que traz a energia paterna. Né? E quando falo de vocês buscando essa ajuda, vocês podem estar sendo aconselhados por alguém extremamente assim sábio na vida, né? Que tem muita experiência e que quando vai dar um conselho, não dá um conselho com base na sua própria opinião ou julgamento. É uma pessoa que é bem legal para aconselhar. Tudo bem? Em relação àquele o barulho, a situação. Nessa situação que você escuta esse alarme, qualquer coisa nesse sentido, ou você vai se juntar com outras pessoas para ajudar a resolver o problema, ou são pessoas que estão se unindo a você para resolver o problema, mas existe trabalho em equipe, trabalho em conjunto aqui, ok? E eu sinto assim que vocês têm que realmente ter muito cuidado, porque nessa parte que vai envolver essa questão de justiça, pode ser que você venha a se decepcionar. Capricórnio, eu digo a vocês, cuidado com a maneira como você vai chegar para exigir um direito seu. Independente se é seu direito ou não, dependendo de como você vai agir, se você agir de uma maneira imatura, ou se alguma coisa aconteceu porque você foi imprudente ou teve alguma irresponsabilidade, porque isso também pode acontecer, não tenta fazer a marra de que, mas tentar justificar o erro, tenta consertar. Se mostre uma pessoa que está aberta para tentar consertar o problema. Não causa a situação e depois tenta brigar, discutir, dar uma de irônico. Tenta resolver o problema da melhor maneira possível. Porque é isso que vai ficar em evidência ali. Tá? Então isso é muito importante. A paciência aqui vai ser A paciência é um mérito, vamos dizer assim. A paciência, na verdade, te leva ao mérito. Tudo bem? Bom, eu tenho alguns signos de outras pessoas aqui. Então eu tenho Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Áries e Touro, Virgem, Capricórnio. E aí eu vou mencionar para vocês, né? Porque assim, existe assim signos que estão mais fortes aqui na leitura de vocês. Então eu tenho aqui a energia de Libra, Gêmeos ou Aquário. A energia de Libra e Aquário é uma energia aonde vocês estão conversando, existe um equilíbrio, existe muita racionalidade na situação, mas eu sinto assim que não existe tanta emoção, mas se precisar de ajuda, se precisar de qualquer coisa, essa energia está se colocando à disposição. A energia de Gêmeos em específico fala sobre um sentimento às vezes de perda, prejuízo ou rejeição, né? Ou alguém sentindo que foi abandonado e queria ali de fato uma segunda chance. Com a energia de Áries, a energia de Áries é uma energia que está trazendo mais diversão, está trazendo momentos ali de encantamento, mas que, dependendo, claro, da energia, pode acontecer algum ato imprudente ou alguma irresponsabilidade. E aí a melhor maneira de agir nisso foi aquela maneira que eu falei, procurar tentar consertar o problema e não agir de maneira irônica ou tentar justificar um erro aqui. É consertar, é tentar agora arcar com as consequências. Ficar arrumando desculpa para não resolver não vai resolver nada. A energia de Libra fala sobre um sentimento de decepção. E essa decepção acontece porque envolve terceiras pessoas, certo? A energia, assim, em específico, a energia de Touro, Virgem ou Capricórnio é uma energia que
Existe assim algo que está sendo planejado, uma energia que está tentando ali minimizar uma situação entre vocês e tentando resgatar algo que eles julgam perdido. A energia de câncer é uma energia que está te incentivando, falando vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que você não pode estar tão seguro ou segura para fazer isso nesse momento, tudo bem? Tem alguma coisa em relação ao horário das 11 da noite, então tem alguma coisa que pode acontecer no horário das 11. Eu falei 11 da noite, mas pode ser 11 da manhã também, mas me veio mais essa coisa de ser um período noturno. Alguma coisa que acontece nesse horário, por exemplo. Tem alguma coisa em relação ao número 20, né? Então pode ser uma data de aniversário de alguém, pode ser o dia 20 que está próximo, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa, né, que está relacionado ali com cartas, mas não significa de fato um tarô, mas eu sinto mais alguma coisa relacionada com baralho. Pode ser que alguém tenha algum prejuízo em alguma aposta, alguma coisa que esteja ligado com baralhos ou com cartas, né, que são colocadas. E é isso, né? E como eu falei, o alarme, um barulho, alguma coisa, incêndio, fogo, alguma coisa nesse sentido, né? Então é isso, Capricórnio. Se cuidem aí, tá? Abençoados sejam, que dê tudo certo. Tchau, tchau.